E agora todos nós reunidos, nós aqui presentes, e os nossos irmãos que também se encontram em casa, né, e que estão impossibilitados de estar aqui hoje, mas que também poderão estar participando, né, com o seu pensamento, com o seu coração, entregue, não para nós que estamos aqui, mas entregue a Jesus. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece, rogando o amparo de nosso Pai Celestial. E assim nós convidamos a todos os irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui com o corpo físico, os nossos irmãos desencarnados também, porque também participam desta reunião neste instante, e vamos rogar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus nosso Pai, que nos abençoe a oportunidade deste encontro de almas, Senhor, onde aqui, em torno do vosso Evangelho, fazemos-nos presentes, desejosos de banharmos desta água pura e salutar para a nossa alma. Auxilia-nos, Senhor, para que nós possamos ter um bom aproveitamento do que o Senhor nos envia como oportunidade de aprendizado, de crescimento, de reflexão na nossa vida. Confiantes no vosso amparo amigo de sempre, e na assistência superior que se faz através desses benfeitores espirituais que aqui estão, é que nós pedimos a Deus a permissão para podermos dar, por início, a nossa reunião evangélica em mais esta nossa casa espírita. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar a respeito da lei de ação e reação. Na verdade, nós vamos falar sobre responsabilidade e destino. No passado, falar a respeito disto talvez fosse algo um tanto quanto incompreensível. Por que nós estamos dizendo isso? Porque durante muito tempo vigorou o entendimento de que os bons iriam para o céu, os maus iriam para o inferno, e os mais ou menos, eles ficavam ali no limbo, nem ia para o céu, nem ia para o inferno. E este foi o pensamento que vigorou durante séculos e séculos, a formar milênios incontáveis. Mas logo se questionou, ou passou-se a questionar, qual é o destino da alma? Qual é o nosso destino? Porque até então acreditava-se no quê? Até então acreditava-se que com a morte tudo encerrava. Ou seja, quando nós morrêssemos, o corpo ia lá para debaixo da terra e a alma não existiria mais. Ou seja, a morte seria o fim absoluto de tudo que nós pudéssemos imaginar. Tudo se resumia, de bom ou de ruim, de benefício ou não, aquilo que nós fizemos durante naquele período que vai do nosso nascer até o nosso morrer. Mas com o passar do tempo, e na medida em que nós fomos evoluindo, porque todos nós vamos evoluindo, porque é a lei do progresso que alcança a todos nós. E na medida em que nós fomos progredindo, que nós fomos evoluindo, nós começamos a ter um outro olhar, ou a nos questionar de outra forma. Passamos a pensar o que dá sentido à vida, ou o que dá sentido a nós sermos bons. Por que sermos bons? Já se perguntaram isso? Por que não sermos maus? Que diferença tem eu ser bom ou ser mau, se no final da minha vida, todos nós que aqui estamos, todos aqueles que estão nos nossos lares nos acompanhando, todos aqueles que estão nos ouvindo,
Se para todos nós, quando nós morrermos, tudo acaba, se para todos nós a morte será um fim, que diferença fará se eu sou bom ou se eu sou mau? Tudo aquilo que se pregou ao longo de todos esses milênios, tudo aquilo que Jesus nos pregou há mais de 2000 anos, não teria sentido. Não teria sentido nós prestarmos atenção quando Jesus nos recomendava: amai-vos uns aos outros, fazei o bem a quem vos persegue, amai até mesmo aos vossos inimigos. Nada disto teria sentido, nada do que Jesus pregou faria sentido se quando nós desencarnássemos a morte fosse o final, o ponto final derradeiro da vida de todos nós. E obviamente que estas questões começam a mexer com o nosso interior, começam a mexer com o nosso raciocínio, começam a mexer com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente. Poderíamos dizer mais: que sentido haverá nós nos desdobrarmos em amor, nós nos derretermos em amor por aquelas pessoas que estão ao nosso lado na nossa vida, aquelas pessoas que nós escolhemos para serem nosso companheiro, nossa companheira, por aqueles que vieram no nosso lar como nossos filhos? Se ao final da nossa vida há um ponto final para todos nós, por que amarmos a estes, se depois do final tudo acaba? E obviamente que particularmente neste ponto formava-se um nó, porque nós deixarmos, ou nós não querermos amar aquela pessoa que a gente não gosta muito, aquela pessoa que a gente não faz muita diferença de estar do nosso lado, tanto faz como tanto fez. Eu já não gosto muito dela. Se eu souber que quando morrer vai acabar para ela e vai acabar para mim também, então mas o mesmo não se dá quando nós falamos em relação àqueles que nós amamos. Não é compreensível para nós acreditarmos que o nosso filho, a nossa filha, quando nós morrermos, tudo acabará para nós, nunca mais vamos vê-los, nunca mais saberemos da vida deles, e eles também não saberão, porque acabou para todos nós. E assim, em relação a todas as pessoas com quem nós amamos, com quem nós estimamos, com quem nós queremos bem, com quem nós torcemos pela felicidade. Estas questões começaram a regurgitar na nossa mente, na nossa alma, porque haveria de ter alguma resposta que fosse mais coerente. Não bastaria simplesmente dizer que a vida acaba para todos, e também não bastaria dizer que se eu fui bom eu vou para o céu, e se eu fui mal eu vou para o inferno. Porque quando nós aplicamos essa métrica em relação aos nossos familiares, nós pais, mães, mesmo quando os nossos filhos erram, pecam, mesmo quando os nossos filhos podem cometer o pior dos crimes, nós continuamos sendo seus pais. Nós continuamos sendo as suas mães. Se nós percorrermos os presídios de toda a terra, estou falando só da cidade de São Paulo, do Brasil, estamos falando em todos os presídios, nós certamente encontraremos uma fila infindável de mães que estão ali para visitar os seus filhos, independentemente do que eles praticaram.
Porque isso chama-se amor. Esse amor não faz distinção. Esse amor não permite que nós, pais, diante dos erros dos nossos filhos, concebamos que porque eu, pai, fui bom, pratiquei o bem, fiz a caridade, quando eu morrer, eu vou para o 7º céu. Mas o meu filho, que errou, por uma imaturidade, por uma invigilância, por uma fraqueza, porque às vezes certos erros são fraquezas da alma, e não maldades da alma. Mas porque ele cometeu esse erro, ele vai para o inferno eterno, e eu vou para o céu eterno. O amor não encaixa, não permite encaixar esta consideração. E nós estamos dizendo tudo isso exatamente por quê? Porque quando nós falamos em responsabilidade e destino, a doutrina espírita, ela levantou um outro véu para todos nós. Ela veio dizer para todos nós que todos os nossos erros, nós somos responsáveis por eles. Todos. A doutrina espírita nos ensina que mesmo aqueles erros que nós não lembramos, mesmo aqueles erros que perante a justiça dos homens não é nada, mas perante a justiça de Deus são falhas, e às vezes falhas graves. Mesmo estes, nós somos responsáveis. Ou seja, a doutrina espírita, quando ela vem dar a sua interpretação para essa questão de quem vai para o céu ou de quem vai para o inferno, a primeira coisa que ela tira é esse caráter da eternidade das penas. Não há penas eternas, absolutas. Porque aprendemos, e isso aprendemos a partir do ensinamento de Jesus, que o Pai é amor, que Deus é o soberano amor que se conhece, que esse Deus, a quem chamamos Pai, aprendemos a chamar como Pai, a partir de Jesus, esse Deus tem as suas leis, a partir das quais se executam a sua justiça. É a lei de ação e reação, meus amigos. É aquela lei que diante de todas as ações que nós praticamos, nós temos a reação correspondente. Nós costumamos dar o exemplo que quando eu jogo uma bola na parede, o que vai acontecer com a bola? Ela vai voltar para mim. E nós aplicamos esse preceito de uma lei física, do vai e vem, para entendermos que nas questões morais, ou seja, nos nossos hábitos, nossos costumes, nas nossas ações de uns para com os outros, tudo aquilo que a gente joga para o outro, nós também iremos receber. E vamos receber de que forma? A lei da física diz que se eu jogar com a mesma força que eu jogar, com a mesma força eu receberei. Só que quando nós falamos na lei de Deus, e a justiça de Deus se aplica nesta questão, nós passamos a entender, ou melhor, nós descobrimos que a lei de justiça, que se aplica em todos nós, ela é banhada pela misericórdia de Deus. Isto mudou tudo no nosso olhar e no nosso entendimento. Porque a partir de então, nós passamos a analisar as nossas ações, não apenas a partir da ação propriamente dita, mas a partir do móvel desta ação. O que levou aquela pessoa a praticar aquela ação? Pergunto a vocês, uma pessoa que talvez ela tenha um distúrbio
um transtorno psiquiátrico. Se essa pessoa que tem esse distúrbio, esse transtorno psiquiátrico, se ele tirar a vida de alguém, essa pessoa, ela é igualmente responsável do que aquela outra pessoa que não tem doença nenhuma, é uma pessoa absolutamente sã, consciente do que está fazendo? O peso é igual? Não é igual. A cada um não é apenas segundo as suas obras. A gente costuma dizer isso, né? A cada um segundo as suas obras. Mas a doutrina espírita nos ensina que não é simplesmente assim. Não é apenas a cada um segundo as suas obras, mas a cada um segundo a sua compreensão, o seu entendimento, a sua maturidade e o que lhe levou a praticar aquilo. Vem como muda? Naquele exemplo que eu citei há pouco, o meu filho, a minha filha, que eventualmente pode ter praticado um crime mais horroroso perante o olhar humano, mas eu não posso analisar apenas o crime que ele praticou, mas o que o levou a praticar aquele crime. E quando a gente faz esse exercício, meus irmãos, sabe o que acontece? Nós começamos a descobrir que às vezes, na ação errada praticada por um, surgem outros coadjuvantes, outros atores, que também são responsáveis. Por exemplo, um pai e uma mãe que deixou de zelar pela educação moral de seu filho. E o seu filho cresce, torna-se uma pessoa desnorteada, sem senso, e eventualmente vai e pratica uma ação intempestiva, criminosa. Os seus pais, perante as leis dos homens, esses pais podem não ser responsáveis, porque não foi ele que apertou o gatilho, não foi ele que deu a facada, não foi ele que empurrou. Perante as leis dos homens, esses pais não têm nenhuma responsabilidade. Mas perante a lei de Deus, eles têm uma parcela de responsabilidade. Por quê, meus amigos? Porque quando Deus confiou aquela criança àqueles pais, foi para que eles, a partir do exercício da sua autoridade paterna e materna, pudessem educar, orientar aquela criança. Edson, então significa que todos os pais são responsáveis perante aquilo que os seus filhos fizeram? Não. Todos os pais que deixaram de fazer o que deveriam ter feito no momento oportuno. Isso acontece com todos nós. Então, quando nós falamos em responsabilidade e destino, nós temos que projetar isso no amanhã, e a doutrina espírita nos oferece esta ferramenta, quando a partir do entendimento espírita, nós aprendemos o quê? A lei da reencarnação. Ou seja, vamos voltar. E quantas vezes vamos voltar à carne, meus amigos? Quantas vezes fizerem necessárias, até que nós possamos esgotar todas as nossas necessidades de aprendizado e correção das nossas falhas. É a partir da aplicação dessa justiça de Deus, dentro desta lei por Ele edificada, que é a lei da reencarnação, que todos nós temos a oportunidade de revisitar os erros que nós cometemos. E isso, se por um lado é um aspecto de justiça, é um aspecto também de consolação, meus amigos. Sabe por quê?
Porque a partir de então, quando eu volto o meu olhar para mim mesmo, e eu identifico os erros que eu cometi, e aí não estamos falando de ninguém, nós estamos falando de nós mesmos. Quando nós lançamos o olhar para dentro da nossa alma, e a gente vai buscar aquilo que a gente não quer nem lembrar, aquilo que a gente faz questão de fazer de conta que não existe, mas a nossa consciência não nos permite, porque está lá, ou está cá. Nós não temos que nos banhar daquele sentimento de culpa eterna, porque o sentimento de culpa também não vai resolver. Então é muito consolador nós sabermos que novas oportunidades se abrirão para todos nós. Quantas não são as mulheres, e quando eu falo mulheres, quando nós falamos sobre o aborto, tem uma coisa muito interessante. Toda vez que a gente fala no aborto, a gente lembra só na culpa da mulher, não é mesmo? E a culpa do homem não entra nesse componente? Quantas não foram as mulheres que só praticaram o aborto pelo pressionamento dos seus companheiros? Mas quem carrega o peso do aborto, muitas vezes durante a sua vida inteira, quase sempre é a mulher. O homem muitas das vezes nem lembra que algum dia ele obrigou a sua mulher a fazer um aborto. Pois saibam, minhas irmãs e meus irmãos, que muitas vezes, no futuro próximo, numa nova reencarnação, este pai, que foi o principal responsável por aquele aborto praticado, muitas das vezes quem terá que revisitar aquela culpa, que ele mesmo não tem, mas que perante as leis de Deus, ela existe, é aquele pai. É isso que nós estamos querendo dizer. Quando falamos em responsabilidade, a responsabilidade sobre tudo que nós fazemos, ela está sempre presente na nossa vida. Meus amigos e amigas, nós temos um poder nas mãos que muitas das vezes nós não avaliamos. Nós temos um poder de mudar a nossa vida a cada instante. Eu não gosto dessa minha vida, eu gostaria de ter outra. Gente, quem é que tem o poder de mudar a nossa vida? Nós mesmos. É nas nossas mãos que está esse poder. Aí as pessoas falam assim, não, mas eu não tenho força para isso. Segura nas mãos de Deus e segue. É um ditado muito usado por nossos irmãos evangélicos. Aliás, isso é até cantado, segura nas mãos de Deus. E é uma grande verdade. Se você não tem força, segura nas mãos de Deus. Deus já nos deu o maior exemplo, o maior modelo para nos servir de guia nesta humanidade, que é Jesus. Meus amigos, vejamos o que Jesus passou. Ele mal nasceu, e o rei da época já estava mandando os seus exércitos procurarem a ele para matá-lo. Como não sabia onde ele estava e qual era a criança, Herodes mandou matar todas as criancinhas com menos de 2 anos de idade. Jesus já nasceu e seus pais, para preservarem a sua vida, foram inspirados pelo anjo para que saíssem dali e procurassem abrigo no Egito, para que ele estivesse a salvo. E durante toda a vida de Jesus, foi esse caminhar. Qual foi a casa de Jesus, meus amigos? Jesus não teve uma casa. Qual foi o templo que Jesus elegeu? Ele não teve um templo. Ele elegeu a natureza.
era nas praças públicas que ele reunia, era nos campos, era sobre as árvores que ele reunia para ensinar. E aos 33 anos, sem ter culpa, ele se deixa ser crucificado, para que ele pudesse dizer para todos nós, com legitimidade: quem quiser salvar a sua vida, tome a sua cruz e siga-me. O que é nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus? É nós observarmos as dificuldades e, ao invés de fugir delas, nós encararmos as dificuldades com resignação. Tem coisas da nossa vida, meus amigos, que nós não podemos mudar. Não depende de nós. Outras coisas dependem de nós. Mas se Deus permitiu que aquilo acontecesse na nossa vida, pergunto a vocês: será que Deus não sabia? Será que Deus não tinha? Que Deus é esse que não tem entendimento do sofrimento que iria vir na vida de seu filho? Não, Deus sabia. Mas então por que Deus permite que acontecesse estas questões? Para que todos nós pudéssemos tirar o aprendizado dali. E para que diante do sofrimento, ao invés de nós sairmos abatidos, nós saíssemos renovados. Então o sofrimento, ele nos renova, ele nos depura. O sofrimento nos dá a oportunidade de sairmos mais fortes do que quando nós entramos. Então, o sofrimento é transformador para todos nós. Então é muito importante que nós tenhamos esta consciência. O quanto todos nós podemos fazer diante dos desafios da vida. Mas lembremos que Deus é amor e Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E na justiça, todos nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos e pelo resultado das nossas escolhas. Todos nós somos responsáveis pela influência que nós exercemos sobre o outro, muitas das vezes levando-o a fazer o que não devia, a praticar o mal. Quem é responsável por isso? Todos nós somos responsáveis por isso. E diante das responsabilidades que se levantam para todos nós, nós estamos firmando na nossa vida de hoje o nosso destino do amanhã. Qual é o destino então de quem fez o bem? A felicidade. Qual é o destino de quem fez o mal? A necessidade de expiar o mal para avaliar o que não deve fazer. Nós damos sempre esse exemplo, né? Vamos supor que eu seja um primata lá milhões de anos atrás, eu não sei o que é o fogo. Pergunto para vocês, aquele primata que não sabe o que é o fogo, depois que aquele primata pôs a mão no fogo pela primeira vez, ele pôs a segunda? Mas ele é um primata. Mas por que ele não pôs a mão no fogo na segunda vez? Porque ele já aprendeu na primeira vez. Vejam, ele é um primata. Inteligência reduzida, compreensão reduzida, mas depois que ele pôs a mão no fogo pela primeira vez, ele não põe a segunda. No plano moral da vida, nós também somos assim. Ou deveríamos ser assim. Se eu já pratiquei um ato cujo resultado não foi bom, e eu senti o resultado disto, qual deveria ser a ação de todos nós? Não praticar mais a mesma coisa. Mas muitas das vezes a gente não faz isto. A gente reitera, cometendo sempre as mesmas ações e sofrendo os mesmos efeitos. Então é por isso que nós dizemos, né, da necessidade que nós temos
de revisitar todos os dias. Santo Agostinho que falava isso. Ao final de todos os dias, revisite o que você fez. Analise as suas ações, o que você falou, para quem você falou, como você percebeu que a pessoa sentiu. Para que Santo Agostinho nos recomenda isso? Para que nós não fizéssemos para o outro aquilo que nós não desejaríamos para nós. E por que nós temos que compreender isto? Porque nós já sabemos que todos somos responsáveis pelo que fazemos. E também sabemos que a partir das ações que estamos praticando hoje, nós já estamos o quê? Projetando o nosso destino. Esse é o maior juiz. Então aquela ideia que nós tínhamos no ano passado, de que quando nós morrêssemos, ia ter um senhorzinho de barbinha branca, sentado num trono, dizendo, olha, você vai para a direita porque você fez o bem. Não, você fez o mal, você vai para a esquerda. Essa é uma ideia apenas simbólica. Uma ideia simbólica para mostrar para nós o quê? Que todos somos responsáveis. Mas esse velhinho de barbinha branca sentado num trono, sabe aonde que ele está? Ele está dentro de nós mesmos. Porque a nossa consciência não nos permite passar por cima dos erros que nós cometemos. É por aquilo que nós deixamos registrado na nossa consciência, que quando a gente desencarna, se vê no mundo espiritual, nós estamos levantando o nosso próprio inferno ou nós estamos levantando o nosso próprio céu. É a nossa consciência que nos dá o céu e é a nossa consciência que plasma para nós, que edifica para nós o nosso inferno. Quanta gente que nem morreu e já disse que está vivendo no inferno? Quantas vezes vocês não ouviram isso? Vocês veem que para ir para o inferno a gente não precisa morrer? Mas eu pergunto, se eu não preciso morrer para ir para o inferno, eu preciso morrer para ir para o céu? Não, o céu somos nós que edificamos durante a nossa vida. E aceitando aquilo que eu não posso mudar, e sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele nos oferece. Porque se Ele permitiu que aquilo acontecesse na nossa vida, é porque de alguma forma nós sairíamos melhores do que quando nós estivermos. Todos nós estamos acompanhando esta guerra lá envolvendo os nossos irmãos russos, todos nós estamos acompanhando, as lutas que são travadas, aos milhões de irmãos que estão tendo que sair dos seus lares, deixando para trás tudo que construíram às vezes numa vida inteira. Todos nós estamos acompanhando tudo isto. E muitas das vezes nós não entendemos por que Deus permite. Deus permite que todos nós façamos as nossas escolhas. Quem promove as guerras, certamente, no amanhã, terão que responder por aquilo que promoveram. Mas aqueles que por vezes estão sendo, aos nossos olhos, vítimas da guerra, muitas vezes, meus irmãos, estão expiando os males que praticaram em passados instantes. Porque a lei é de amor e misericórdia, mas é uma lei de justiça para todos nós. Pela pena da psicografia, muitos relatos os próprios espíritos trouxeram, mostrando irmãos, por exemplo, que desencarnaram no incêndio do Joelma, no incêndio do Andraus. Quem morreu no Joelma e no Andraus? Quem tinha que morrer. Quem se salvou? Quem não tinha que estar lá. Irmãos que estavam lá no último andar, de repente desceu para tomar um café, justamente naquela hora começa a pegar fogo e ele não estava dentro do prédio. Por que esse irmão desceu para tomar o café e não foi vitimado pelo incêndio? Porque ele não tinha que passar por aquilo. Irmãos que não tinham que estar no Joelma, no Andraus, mas foram lá excepcionalmente para resolver uma questão, e justamente no dia dessa excepcionalidade foram alcançados pelo incêndio. Porque irmãos que tinham que estar ali. Então a justiça de Deus é assim, a cada um segundo as suas obras,
mas acima de tudo, a cada um segundo o seu merecimento, a cada um segundo a sua compreensão. Todos nós somos responsáveis pelo que fazemos e todos nós já estamos firmando hoje o que será o nosso céu amanhã ou aquilo que será o nosso inferno amanhã. Mas nós podemos antecipar tudo isso e nós podemos afastar de nós o nosso inferno da nossa vida e podemos trazer para a nossa vida o céu que todos nós sonhamos. Certamente que não vai ser aquele céu, né, onde jorra leite e mel, mas certamente a nossa vida pode ser muito melhor. E isso só depende das escolhas que nós fizermos. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade concedida, aos benfeitores espirituais que aqui estão conosco. E nesta noite em especial, Senhor, vamos pedir pelos nossos irmãos russos, ucranianos e todos aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente com mais esta guerra sobre a humanidade. Que possamos vê-los sendo socorridos pelos benfeitores espirituais, socorrendo aqueles que desencarnaram, socorrendo aqueles que foram vitimados, lesionados pelas bombas, mas socorrendo também seus governantes, Senhor, para que possam despertar e ter a lucidez da grande responsabilidade que eles pesam nos ombros. Que por toda a terra a paz possa encontrar morada no coração de todos os homens. Senhor Jesus, olha por nossos lares também, pelos nossos familiares que lá estão, parentes, amigos. Abençoado seja, Senhor, que eles possam sentir a vossa presença, socorrendo a encarnados e desencarnados que lá se encontram, restaurando a esperança e renovando a fé. E ao término de mais essa nossa pequena participação, só podemos agradecer a todos os benfeitores espirituais que aqui estiveram conosco. E em teu santo nome, Senhor Jesus, nós humildemente pedimos a Deus a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação na reunião de mais esta quinta-feira. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos, tenham um feliz retorno aos seus lares, os irmãos também que estão nos acompanhando dos seus lares, muita paz em vossos corações e até a próxima oportunidade, quando o nosso Senhor assim nos permitir. Uma boa noite a todos.